Ah, tá. Agora vai dar essa aqui, rapidinho. Ok, tá indo, tá indo. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos. No estudo antes, no atendimento fraterno, a gente falou muito sobre a importância de lembrar que esse lugar é como se fosse um oásis de águas cristalinas que nos matam a sede. Lembrando do ensinamento de Jesus, quando ele disse para a mulher samaritana que ele tinha uma água, que se a gente bebesse, hoje eu estou muito emocionada com tudo que eu falo, com os meus estudos, quando eu falo de Jesus, tive uma semana de muito choro, muita emoção, estudando para um estudo. Então, quando Jesus disse que ele tinha uma água que se a gente bebesse, nós nunca mais teríamos sede, ele falava da água do conhecimento do Evangelho, do conhecimento daquilo que ele veio nos trazer. Porque quem conhece o Evangelho do Cristo e se esforça, porque a gente ainda não consegue viver ele em plenitude, nós vamos nos dessedentando, tirando essa sede, essa busca, né? Que é através do Evangelho dele que a gente não sente mais sede, porque tudo que vem para nos deixar sedento, ele vem e nos alivia e nos mata a sede com as palavras e com os ensinamentos dele. E essa casa de amor e luz é um verdadeiro oásis aonde nós viemos, através dos estudos, das palestras, de tudo que nós ouvimos aqui, não só daquele que está no corpo de carne, que verbaliza, mas da equipe espiritual que trabalha conosco aqui, que nos ajuda a entender a proposta do Cristo, de conheça a verdade nos libertará. Então, abençoados somos cada um de nós que acordamos essa manhã, que saímos das nossas casas e viemos aqui para esse oásis matar nossa sede, né? De busca de conhecimento. Todos os que estão fora da carne, que nós não conhecemos, não podemos ver, dos espíritos desencarnados, da equipe espiritual que trabalha, todos nós, né? Que pensam a escolha bendita de estar nesse lugar. E hoje nós vamos ter a nossa querida irmã Luciana falando sobre a lei de evolução segundo o Espiritismo. Então, que Jesus a abençoe, Luciana, que as palavras que você fale que hoje sejam realmente sementes que possam trazer bons frutos no nosso coração. E eu vou fazer a leitura inicial e depois eu vou convidar o Rodrigo para fazer a nossa oração inicial, em nome de Jesus, e depois a nossa querida irmã vem, então, para trazer o nosso estudo da manhã. E eu abri aqui na lição 33 do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que diz, ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a matéria preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imprescindível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. Prestamos atenção no nosso corpo. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observemos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente.
Anotemos ainda aqueles que lhe cedem a direção e malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os companheiros da delinquência a devolverem a lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge o tormento do excesso, o azinvare, é assim mesmo que está falando aqui, gente, azinavre, da preguiça e a excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos que lhe situes e passará sobre a terra, abençoando, servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, que para o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso, os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Que assim seja. E agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe Maria, que nos acolhe e protege, a espiritualidade maior, que guia, resguarda a esta casa e a todos os nossos corações, ao nosso querido anjo da guarda, que aceitou a missão de nos ajudar nessa jornada. Que tenhamos, Senhor, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que as mensagens aqui trazidas possam reverberar no nosso íntimo, para que sejamos exemplos no nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, este planeta transformando os corações na paz, na luz e na esperança. E também pedimos, Senhor, o auxílio à nossa amiga que veio trazer a mensagem, as instruções, para que juntos estudemos e aprendamos o que tem a nos dizer. Nesse amor divino que está presente ao nosso redor a todo tempo, a todo instante. Com a tua graça e bênção, que assim seja. Luciana? Bom dia a todos. Bom dia. Essa vibração doce que está no ar tem razão. Esse final de semana é um final de semana de festa para nós espíritas. Estamos em festa. Estamos em festa pela presença da nossa querida Terezinha aqui conosco. Estamos em festa porque no dia 18 de abril de 1857, aí eu emocionada, Geise, não é só você, Allan Kardec traz a lume o Livro dos Espíritos. E no Brasil, a pátria do Evangelho, que também é hoje a pátria do Espiritismo, nós temos o Dia Nacional do Espiritismo no dia 18 de abril. Então, nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional do Espiritismo. Então, é um final de semana de festa. E nós hoje gostaríamos de começar falando dessa linda obra de Kardec que traz ao mundo, que dá a luz para nós, ao Espiritismo, né? E para isso, eu gostaria de recapitular um pouco daquela luta, daqueles momentos de trabalho intenso que o codificador teve para escrever o Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui essas imagens que estão lá no Museu de Bruxelas. Essa é a famosa cestinha que os médiuns usavam naquela época,
quando começaram, então, os fenômenos das mesas girantes e Kardec começou a fazer investigação, percebe, então, que existe uma inteligência por trás dos fenômenos e inicia-se, então, a psicofonia, né, o momento de perguntas e respostas, e as respostas eram escritas através dessa cestinha. A gente tem aí o lápis no meio, os médios colocavam a mão e a cestinha escrevia, e também tem a variação, que é a prancheta. Essa prancheta também funcionava assim, e funcionava mais ou menos assim. Os médios colocavam as mãos sobre a prancheta, como a gente está vendo aí, e a prancheta escrevia. Ou então, as mãos eram colocadas na cestinha e a cestinha escrevia. E eu trouxe aí essa figura da pena tinteiro para a gente lembrar que era assim que os livros eram escritos naquela época. Era com lápis, mas não era lápis grafite bom igual a gente tem hoje, não, gente. Era aquele grafite que rasgava o papel, carvão. E caneta tinteiro. Imagine escrever um livro com esse tipo de recurso. E era assim que os escritores faziam. Narra a história que alguns escritores, para fazer a revisão da sua obra, reuniam amigos e ele ia lendo o seu rascunho manuscrito. Né, Beth? Beth sabe aí nos contar. E esse rascunho manuscrito, os amigos apontavam, ó, essa frase ficou difícil, melhora aqui. Aí o escritor ia lá, melhorava, até ter um rascunho final que ele mandava para a editora, e a editora fazia isso, fazia a tipografia, não era editora, era tipografia. Gente, tipo, eram as letrinhas. Cada palavra era formada por um tipo. Então, essa obra-prima que está nas nossas mãos hoje aí, que a gente pode baixar, pode comprar baratinho e tem preguiça de ler, levou muito trabalho, muito sacrifício, né? E muita habilidade de fazer amigos, né, gente? Porque você tem que ser amigo para ficar lá escutando a obra. Então, Kardec, ele desenvolveu um método lindíssimo para fazer o livro dos Espíritos e todos os outros livros da codificação. Ele desenvolveu um método que a gente chama de controle universal dos ensinos dos Espíritos. Como que isso acontecia? Ele mandava perguntas, a mesma pergunta, para diversos médios, não só na França, mas em todos os lugares que ele tinha notícia, ele mandava essas perguntas. Os médios não falavam, não tinha grupo de WhatsApp, eles não falavam por celular, eles não se conheciam. E as respostas vinham. E aí ele fazia o controle, ele fazia o filtro. Óbvio que as palavras deveriam ser diferentes, mas a mensagem era a mesma. Se todos trouxessem a mesma ideia, a mesma mensagem, ele tomava aquela como uma verdade universal, porque os espíritos responderam em diversos pontos do globo a mesma resposta para a mesma pergunta. E se tinha alguma divergência, ele esperava, reperguntava. Então, é um trabalho muito cuidadoso. E ele chamava, no final, de autoridade coletiva das respostas, aquela resposta que era a mesma em todas as cartas que ele recebia de volta com a resposta das suas perguntas. E ele levou, imagina o trabalho intenso que ele não teve, porque ele levou menos de 2 anos para publicar a primeira versão de O Livro dos Espíritos. Ele publicou a primeira versão em 18 de abril de 1857, com 501 questões, e logo depois, em 1860, ele publica essa versão final que a gente tem hoje, com 1019 questões, né? É fruto de um trabalho intenso, de quem tem propósito, de quem sabe que tem nas mãos um tesouro, de quem tem visão do que aquilo pode significar para a humanidade, de quantas respostas aquilo pode trazer para o mundo. Então, nós, hoje, aqui, com 160 anos de Livro dos Espíritos nas mãos, podemos ser chamados dos primeiros espíritas, né? Que quando a gente olha lá para os primeiros cristãos dos anos 100, 300, a gente não chama de primeiros cristãos? Será como que nossos irmãos irão olhar para nós daqui a 1000 anos, os primeiros espíritas?
Espero de todo o coração que nós possamos dar a esses irmãos motivo de se orgulharem de nós, porque temos nas mãos um tesouro. E assim, nós seguiremos hoje falando da lei de evolução segundo o Espiritismo, essa pérola que está no Livro dos Espíritos. Kardec divide o Livro dos Espíritos mais ou menos assim. Das causas primárias, é a primeira parte, onde ele pergunta sobre a vida no mundo espiritual, o que é Deus, o que é o Espírito, né? A segunda parte, que é do mundo espírita, o mundo dos espíritos, aí ele pergunta sobre a vida no mundo espiritual, o que é a erraticidade, como vivem as pessoas na erraticidade, entra a questão da reencarnação, está aí nessa segunda parte. E na terceira parte, ele traz para a gente, um sermão da montanha revisado, ele traz para a gente as leis morais. As leis morais, elas não são as leis que estruturam o planeta Terra somente. Elas são as leis que estruturam o universo, a criação divina. Quando na próxima encarnação nós tivermos assim, a Beth, por exemplo, estiver reencarnando em Júpiter, ela vai estar submetida às mesmas leis morais que nós estamos aqui na Terra, porque todos os planetas são solidários e as leis divinas, ela estrutura toda a criação divina. Então, nós temos aí que no início, Kardec quer saber o que são essas leis naturais. Ele pergunta, é a mesma coisa do estado de natureza, né, do estado primário? Eles respondem, não, o estado de natureza é o estado primitivo, a civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso. Então, a lei natural, ela não é a mesma coisa do estado da natureza, ela é a lei estruturante do universo, né? E aí, então, ele pergunta, pode o homem retrogradar para o estado da natureza, ainda querendo investigar, saber a diferença entre a lei natural e o estado de natureza, que é o estado que nós começamos o nosso processo evolutivo? Eles então respondem, não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei de progresso. E a lei de progresso, ela continua sempre, né? Ela está em todos os processos, tudo evolui. Os espíritos evoluem, a natureza evolui, os planetas evoluem, tudo na criação é um constante criar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, nos diz Jesus. Tudo na criação divina está se melhorando, está se superando dia após dia, né? Então, essa é uma lei que perpassa todos os reinos da criação. E é muito interessante que a lei de progresso, ela é casada com a lei de destruição, amiga íntima da lei do trabalho, e todas são filhas da lei do amor, porque elas se comunicam entre si, né? A lei de progresso, ela não vai ser aplicada indistintamente da lei de ação e reação. Então, nós temos que compreender essas leis para entender como elas estão interligadas no processo de nossas vidas, né? E aí, Kardec pergunta, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando, se passa de uma ordem inferior para uma ordem superior. Opa, que história é essa de ordem? É isso que a gente vai dar uma estudada aqui juntos hoje, né? Kardec, ele traz para a gente essa... Ele era um professor, né? Um pedagogo. Então, ele traz para a gente a doutrina espírita de uma forma que a gente consegue compreender com muita clareza a organização das coisas, né? Então, ele diz assim, ó, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Essas duas informações são básicas para nosso estudo. Primeiro, a de que nós não vamos retrogradar nunca, não vamos voltar um passo atrás. Porque de vez em quando a gente fala assim, não, aquela pessoa é uma pessoa tão boa, tão tranquila, e de repente
Gente, não estamos aqui falando de aparência. Não estamos aqui falando de algumas máscaras que às vezes a gente põe até para a gente mesmo, que de vez em quando até a gente acredita que a gente é bom mesmo, né? Estamos aqui falando de essência. Estamos falando aqui qual é a nossa reação quando alguém prejudica nosso filho, quando alguém pisa no nosso pé. A gente está falando aqui do que a gente realmente é, não do que a gente entende que é bom ser. Porque a evolução não é sobre o que eu decido fazer. O comportamento é um processo importante da nossa vida. Nós temos que mudar nosso comportamento mesmo. Não é que está errado, não. Mas nós estamos aqui discutindo a essência. O dia que isso será para a gente fácil, né? O dia que alguém prejudicar o nosso filho e a gente falar assim, não, mas espera aí. Aquela pessoa que fez isso era um pobre coitado, ele não tinha conhecimento. Tá difícil para nós ainda, né? Pelo menos para mim tá. Então é sobre essência que a gente está falando, né? E o que é essa história de ser criado simples e ignorante? Isso é a maravilha da pedagogia divina. Isso me fez fazer as pazes com Deus. Porque eu falava assim, gente, eu amo Deus, eu sinto a presença dele, eu consigo ver a presença dele na natureza. Mas aí eu discutia com ele, tinha muitas DRs. Eu falava, Deus, mas que o senhor quis dizer quando o senhor faz uma pessoa nascer pobre, com várias limitações, num lugar sem nenhum recurso, e o senhor faz uma pessoa nascer com todos os recursos e sem nenhuma limitação? Qual justiça tem nisso? E aí, quando eu entendi, através do Espiritismo, o processo de evolução, e que Deus nos faz todos partindo de um ponto, e que essas questões da vida material são apenas palco de aprendizado, eu fiz as pazes com Deus. Não digo que eu parei total de brigar com ele, porque a gente briga com o pai, né, gente? A gente, de vez em quando, precisa ter uma DR com o pai, porque a gente ainda não compreende os motivos dele. Mas, aos poucos, a gente vai compreendendo os motivos dele e vai entendendo como as coisas funcionam, né? E aí, Kardec faz essa questão que é muito interessante, que é de classificar os espíritos e os mundos para o nosso entendimento. E ele cita nominalmente esses três homens, né? O Linneu, o Jussey e o Turnefort. Quem são essas pessoas que ele cita lá no Livro dos Espíritos? Quando a gente lê os comentários dele, a gente vê citado lá. São biólogos. Tem algum biólogo aqui? Não, são biólogos que fizeram a taxonomia da biologia, que escreveram lá como chama cada estruturinha da planta, e eles criaram, por sua vez, a taxonomia, mas cada um observou de uma forma. Então, tem algumas coisas que eles divergem. E os estudiosos, quando vão se debruçar sobre os estudos, eles falam, eu estou classificando segundo fulano. Eles inventaram a flor? Eles inventaram os vegetais? Não, eles observaram e escreveram. E por isso que Kardec utiliza esses cientistas para nos dizer que ele fez o mesmo. Ele não criou nenhum tipo de classe de espírito, não. Ele observou, recolheu as respostas dos espíritos e aí ele fez a classificação. E essa classificação é tanto para os desencarnados quanto para os encarnados. Né? É uma classificação dos espíritos, não importando se estamos no plano espiritual ou se estamos aqui encarnados, né? Então, a gente trouxe aí nesse formato de pirâmide, porque o formato de pirâmide é bem interessante para a gente visualizar. A gente pode ver que essa pirâmide está dividida em 3 ordens. A terceira ordem na base, com muita gente, né, aqui para o planeta de provas e expiação. A segunda ordem com um pouco menos de espíritos nela, de classificação, de ordens nela, de classes nela, e a primeira ordem com uma classe só. Então, vamos lá. A terceira ordem diz assim: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Alguém conhece algum espírito de terceira ordem? Acho, não sei. Vai que, né, vocês tiveram a chance de encontrar com algum. E nessa terceira ordem, Kardec coloca da 6ª até a 10ª.
E a gente vai começar lá pela 10ª, né? A classe 10 são os espíritos impuros, porque Kardec era gente boa, né? A gente usou a palavra impuro, que na verdade são aqueles que fazem o mal, gostam de fazer e acham que estão certos, que é assim mesmo que deve funcionar. Né? Então, são os espíritos que ainda estão lidando com a questão do mal, do egoísmo, de uma forma tranquila. Né? Eu faço, gosto do que eu faço, estou aqui de boa. Então, esse é o da 10ª ordem. São os nossos irmãos, somos nós, ou não vou classificar ninguém, porque essa classificação de Kardec, gente, não é para classificar o outro, não é para classificar a sogra, o cunhado, o chefe, é para a gente entender onde a gente, o marido ou a esposa, é para a gente entender onde a gente está, né? É para a gente tentar se situar aí. E também era muito utilizado para análise das mensagens que chegavam nas reuniões mediúnicas, que chegam nas reuniões mediúnicas, né, para a gente compreender o conteúdo. Na classe 9, a gente tem os espíritos levianos. É aquele que não é tão mal assim, mas que também não se importa de fazer a maldade. Eu lembro muito daquele... Quem assistiu o Alto da Compadecida? Eu amo, eu assisti muitas vezes. E você se lembra daquele cangaceiro que, quando ele ia matar, ele rezava e encomendava a alma primeiro? Aí ele rezava e falava, ó, Deus, estou mandando ir para o senhor e tal, e depois ele atirava, né? Aí eu me lembro quando ele vai matar o padre, ele fala assim, ih, dá um azar matar o padre, e o padre fala, soube tudo com o padre, né? Então, é esse aí que é leviano, ele sabe que não está correto o que ele está fazendo, mas ele faz a si mesmo, porque está ali fácil para ele fazer daquela maneira, né? Aí depois nós temos os pseudo-sábios. Alguém já assistiu o YouTube? Não tem gente que está lá no YouTube falando umas asneiras, mas com tanta propriedade que você termina o vídeo falando, será? Não é? A pessoa pega uma verdade, mistura num monte de mentira, e você fala, não, mas aquilo que ele falou fazia sentido, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pseudo-sábio, ele está em abundância, e agora ele tem voz escancarada, e muitas vezes a gente fica muito tempo ali naquele pensamento que a gente poderia se desvencilhar de uma maneira mais fácil, né? Também temos os espíritos neutros, que somos aqueles que não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. É onde o egoísmo está muito endurecido. Né? Aquele que fala assim, não incomodo ninguém, mas também não ajudo ninguém, né? A gente tem que fazer, segundo os espíritos, o bem no limite das nossas forças. Quando a gente não faz o bem, a gente também está incorrendo em erro. Por quê? Porque a gente veio para cá para aprender a fazer o bem, para aprender a fazer boas escolhas. E se eu chego aqui e fico... Lembra do talento que a pessoa enterrou? E que o Senhor, no final, fala assim, não, agora eu vou dar para o primeiro. Porque o primeiro, ele teve coragem de usar os talentos. Aquele que enterrou, isso é muito sério. Jesus fala, aquele que enterrou o talento vai perder o que tinha. Não é que vai realmente perder, mas ele vai perder a oportunidade, né? Então, esse é o que enterrou o talento, o neutro, né? E os batedores e perturbadores são mais utilizados na reunião mediúnica, o Kardec fala que a espiritualidade é até que empregam, entre aspas, esses espíritos no sentido, quando é necessário fazer alguma manifestação física, como ele já tem muita habilidade na lida com a matéria, a espiritualidade superior permite que eles ajam para que o trabalho seja feito e depois se chegue à consequência moral daquilo que é necessário. Né? Então, são espíritos que são mais classificados para reuniões e para os desencarnados mesmo. Ou seja, da 6ª até a 10ª classe, alguém conhece alguém que pode exemplificar aí, é tranquilo? Então, a gente está com muita familiaridade aí na 3ª classe, né? Depois vamos para a 2ª ordem, predomínio do espírito sobre a matéria e desejo de fazer o bem. Olha que maravilha, predomínio do espírito sobre a matéria. Então temos lá os benevolentes, que são aquelas pessoas muito bondosas, maravilhosas, mas que ainda precisam adquirir o conhecimento, porque a gente, segundo o Espiritismo nos ensina, para voar a gente precisa de 2 asas, né? Se eu tenho a asa do amor muito desenvolvida, mas do conhecimento pequenininho, eu não vou voar com a asa só, eu preciso das 2, né?
é o que acontece no contrário na segunda classe, que é aqueles que desenvolveram mais a asa do conhecimento, mas a asa do amor ainda está ali, capenguinha, né? Então, não dá ainda para voar. E os espíritos de sabedoria já adquiriram um pouco mais de estabilidade para voar, né? As duas asas estão aí num tamanho que possibilita voos maiores no conhecimento da vida e da lei de Deus, né? E das reais, vou usar uma palavra aqui, das reais consequências e motivos para que a vida exista, né? Esses irmãos vão ter respostas muito mais claras. E temos os espíritos superiores que estão aí ainda um degrau acima dos espíritos de sabedoria. Eles estão já adquiriram todo esse conhecimento, esse amor necessário. Quando um desses espíritos vem à Terra, a gente sabe que vieram. Não tem como pôr a candeia debaixo do alqueire, né? Qualquer um desses da segunda ordem que chega, a gente fala, opa, olha lá, aquele ali é da ordem de cima, não é da minha. Porque ilumina onde passa. E a consequência dos seus atos continuam perfumando, mesmo depois que eles retornam para o plano espiritual, né? A gente sente até hoje o perfume de Paulo de Tarso, né? A gente sente até hoje o perfume de, vamos colocar aí, esse espírito que você está lembrando, não vamos ficar aqui classificando, eu não gosto de ficar classificando, né, os espíritos, mas esses espíritos que vêm, colocam tanto na ciência, né? Quantas pessoas vêm ali na ciência, fazem um trabalho ali de dedicação, nunca foram religiosos, mas deixam ir para o mundo, né? Toda vez que eu tomo um remédio para dor de cabeça, que minha cabeça está doendo, eu falo, oh, abençoado, que inventou, né? Que trouxe a possibilidade. Toda vez que você está com infecção e você toma uma penicilina, que você cura ali daquela infecção, você fala, oh, gente, quem foi que debruçou, que deu a vida para que eu tivesse condição de tomar? Porque a gente esquece. É tão fácil, né? A gente pede pela Amazon, chega, a gente bebe, a gente esquece que por trás daquele comprimidinho que a gente está tomando tem uma história, né? Então, por isso que a gratidão é muito importante, porque senão a gente até pensa que Deus nos abandonou, né? A gente fala, Deus não me abandonou. Aí a gente olha em volta de nós, tem medicamento, tem amigo, tem comida, tem trabalho, tem estudo, e a gente não pensa que Deus nos abandonou, né? Então, por isso que a gratidão é muito importante. E aí, nós vamos para a classe de cima, primeira ordem, espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Aí é difícil para eu falar, né, gente? Eu não vou ter muito o que falar, eu falo mais da terceira ordem, que eu tenho mais familiaridade, mas a gente tem notícia, segundo os espíritos, que só um veio. Só precisa de um, gente. Só um veio à Terra, um espírito puro, Jesus. E ele chegou e a gente está aí às voltas até hoje, com o perfume do seu amor. A gente, 2000 anos depois, a gente ainda está tentando entender, mas olha só, gente, essa parábola é maravilhosa, que coisa interessante que ele falou, estamos até hoje descobrindo, porque quando o Espírito Puro chega, ele transforma tudo, né? E aí, vamos voltar aqui. Não, Luciana, o que aconteceu? Então, será que a lei de evolução é uma escada que a gente vai subindo? Assim, né? Espiral. Beth pegou. Não é uma escada, porque a escada a gente subiu, ficou subido. E é rápido, né? Você vê ali, subir e pronto. A espiral evolutiva é como subir uma rampa. Você não sabe exatamente em que parte da rampa você está. Você sabe se você está chegando, se você está no início. Né? Na verdade, vai ficar com o pé levantado, não vou levantar o pé no degrau muito tempo. Mas os espíritos falam que é uma espiral exatamente porque eles usam a seguinte imagem. É como as cores do arco-íris, que a gente não sabe exatamente onde começa e onde termina. Ela vai se misturando e formando a nova cor, né? Porque é exatamente assim que a gente vai caminhando, aos
poucos, né? O que nos atormentava 30 anos atrás, hoje não atormenta mais. Ninguém se livra do egoísmo de uma hora para outra, gente. Ele nasceu com a gente lá no instinto de sobrevivência, a gente não larga dele fácil. E a gente tem um momento de recrudescimento do egoísmo no planeta, de uma maneira muito forte, né? E a gente pensa assim, não, não sou uma pessoa tão egoísta assim, não, será? Aí você precisa fazer, né, abdicar de alguma coisa em favor do outro. Será que é fácil? A gente não larga os ciúmes de uma hora para outra, gente. Não, só ciumenta, não, vai, espera. Então, a gente vai lidando com esses sentimentos até um dia em que isso vai ser mais fácil para a gente. Por isso que a gente precisa de muitas encarnações, porque um corpo biológico não suporta o tempo necessário que o espírito precisa para fazer o processo evolutivo. Então, a gente precisa ir, voltar e voltar. E também a gente vai cristalizando ideias. Quando a gente vai para o plano espiritual e renasce, a gente tem a oportunidade de aprender de novo, de nascer em um outro ambiente, de ter um outro pai, outra mãe, ou às vezes até no mesmo grupo familiar, mas de ver a vida de uma maneira diferente, isso é maravilhoso, né? Por isso a reencarnação é uma maravilha da pedagogia divina. E aí a gente tem o quadro da evolução espiritual. Eu amo esse quadro, porque é bem claro para a gente, no início, a animalidade, materialidade, influência da lei de causa e efeito muito forte, né? A lei de Talião. Aí depois, ignorância, irresponsabilidade, empirismo, ou seja, a gente aprende com tomba e queda. A gente precisa ainda da antítese, né? Sombra e luz, bem e mal, de uma forma marcada para a gente compreender onde a gente quer estar. Né? Então, esse empirismo é assim, tipo eu, olho roxo, tomei uma queda, bati a cabeça. Mas por quê? Em vez de estar olhando onde eu estou pisando, estou olhando lá na frente. Estava olhando um lago, que eu achei muito bonito o lago, e caí. Então, aí você caiu, bateu a cabeça, ficou com o olho roxo, aí agora eu já estou olhando onde eu estou pisando mais. Eu sou uma pessoa que caí muito, porque eu sou bem desatenta, né? Mas é assim que a gente vai aprendendo. Eu não posso caminhar olhando lá para frente, eu tenho que olhar presença, tenho que olhar onde meu pé está pisando, né? Então, esse o empirismo vai nos ensinando, instinto, né? Aí a gente vai caminhando para a angelitude, perto, né, gente? Fácil chegar. Espiritualidade, influência da lei de amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. Não é mais empirismo. Aí eu não preciso mais cair para aprender que eu tenho que prestar atenção onde eu piso. Eu já falo assim, olha, tenho que caminhar olhando para o chão, sabedoria. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. É difícil para a gente fazer isso, um processo real na nossa vida, né? A gente colocar isso de uma vez por todas. Mas é mais ou menos esse processo que a gente vai fazendo até chegar na angelitude, né? Aí a gente vai morar lá nos mundos felizes com Jesus, vai ser muito bom. A gente fazer, né, reunião lá no plano espiritual, reunião no sol, ajudar a criar mundo, olha que maravilha. E aí vem um artista, que é o Adelino Fontoura, e no livro Antologia dos Imortais, pela pena de Chico Xavier, resume essa minha meia hora de falação. Ele coloca na poesia dele assim: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encarcerada eu era, infusório de mar em montões de sargaço. Por século, fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo as expressões do gorila, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Resumiu tudo, né? Palmas para Adelino. Palmas para Adelino. É isso, gente. É a nossa jornada, né? Mas não é só os espíritos que estamos evoluindo, os mundos também. E Kardec faz para a gente também uma classificação dos mundos. E ele nos diz assim:
Cálculos muito pessimistas... Não é Kardec. Essa é uma fala de Joana de Ângeles no livro No Limiar do Infinito, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E a informação é a seguinte: cálculos muito pessimistas, examinando o Sol, que é uma estrela envelhecida de quinta grandeza, a sustentar hoje os planetas conhecidos e que os mantém com sua energia, fazem crer que nesse universo de sóis mais poderosos, se lhes fossem dados 2 planetas para cada um, teríamos 200 bilhões em movimento em nossa galáxia. Atribuindo-se por probabilidade a hipótese de somente 1% deles ter as mesmas condições e idades correspondentes à Terra, teríamos 2 bilhões de planetas com condições que caracteriza o nosso berço de origem. Gente, dá para pensar que Deus fez só a Terra? Só aqui que tem vida? Não dá, né, gente? E olha que esses números têm um update agora, né? Os cientistas fizeram um update desses números, é muito mais que isso. 200 bilhões de sóis. O nosso é quinta grandeza, tem um de primeira. O nosso é de quinta, tem um de primeira. Por que a gente não consegue, então, achar, né, um planeta igual ao nosso, com as mesmas condições da Terra? Gente, pedagogia divina perfeita, né? Quem é professor aí? Tem 2 meninos levados, você coloca os 2 na mesma fileira? Você coloca um no canto da sala e outro no outro, senão você não dá aula. E nem eles aprendem nada. Então não vai, gente. Milor Fernandes fala que a prova de que tem, que tem vida inteligente fora da Terra é que eles não tentam nos contactar. Porque não dá para pôr 2 planetas de prova e expiação trocando figurinha, né? O ônibus indo daqui para o outro planeta de prova e expiação, e não vai. A gente faz essa viagem espiritualmente, mas materialmente falando, é necessário que nós não façamos contato com eles por enquanto. Mas isso não quer dizer que não existe, e que os outros planetas Gente, vamos imaginar aqui, o que tem inútil na natureza? Existe alguma coisa inútil na natureza? Zero. No nosso corpo tem uma estrutura inútil. Não vou falar da apêndice, não, mas existe alguma coisa no nosso corpo que não tem uma utilidade? Gente, tem como Deus ter feito a Via Láctea? Tem como ter feito o sistema solar só para a gente olhar para o céu à noite? Óbvio que tem uma utilidade de evolução em cada planeta que a gente vê no céu. Nós ainda não temos as explicações, mas ele tem. A Lua, por exemplo, a Lua a gente sabe qual é a utilidade dela. Não sei se existe algum tipo de espírito evoluindo lá, não sei disso, nós não temos condição de saber, mas para a vida na Terra ela é necessária, porque ela ajuda a equilibrar os líquidos na Terra, a massa da Lua, ela ajuda a equilibrar a vida na Terra. Então não tem como a gente imaginar que tem alguma coisa inútil na criação divina, né? Óbvio que temos aí muitas moradas na casa do meu pai, como disse Jesus em João 14:2, né? É óbvio que esse céu maravilhoso é útil, né? Que Deus criou para que pudesse ter alguma utilidade para a criação. E nós temos aí, então, né, seguindo essa mesma linha didática de Kardec, a escala dos mundos. E a gente colocou aí os espíritos também, que é para poder ficar bem claro para a gente. Os planetas primitivos, primeiras encarnações, né, onde a gente lembra lá, guardei muito tempo as feições do gorila. Então, assim, a gente está começando a criar a escrita, dominar a matéria, porque a gente vem para cá para aprender a dominar a matéria. Como que nós vamos, lá quando a gente for anjo, criar planeta se a gente não passou por esse processo de dominar a matéria? Tudo tem uma utilidade divina, né? Então, os planetas primitivos que a gente já passou por eles, ele vai evoluir e vai para o planeta de provas e expiações. E segundo nos conta a literatura espírita, alguns espíritos exilados da constelação de Capela, que estava passando pelo processo que a gente passa hoje na Terra, já no processo final de caminho para o planeta de regeneração, foram degradados aqui para a Terra, com o objetivo de eles evoluírem, porque chegavam num planeta primitivo que eles tinham que construir tudo,
aí está a ideia do elo perdido, né, do paraíso perdido, porque eles tinham internet lá, chegaram aqui, tinha internet. Eles tinham carro lá, chegaram aqui, tinha. Eles tinham uma vida boa lá, chegaram aqui, não tinha ar-condicionado, o inverno era nas costas, no lombo, né? Então, aí a ideia do paraíso perdido. E para nós, né, processo evolutivo, começaram a reencarnar nos corpos da Terra, nosso corpo evolui, nosso pensamento também, e aí eclodiram as grandes civilizações, né, que a gente conhece, Egito, China, eclodiram as grandes civilizações do passado, que a gente tem hoje só as muralhas, e aqueles que se depuraram, retornaram para os seus planetas de origem, e nós ficamos com os créditos e os descréditos também, porque a gente tem mais facilidade de aprender com eles o egoísmo e a guerra do que ter aprendido com eles os recursos que eles trouxeram, né? Mas, enfim, é assim, os planetas são solidários e é assim que a evolução se processa. Então, num determinado momento, a gente tem ainda reencarnações de espíritos primitivos e espíritos em provas e expiação no planeta. Lembra das cores do arco-íris? Não é assim, trocou a placa, tirou primitivo e pôs prova e expiação. Não, essa placa não vai ser trocada, né? Aí tem a placa que está lá, é assim, em andamento, em processo, né? E agora os espíritos nos noticiam que estamos indo para o degrau superior de planeta de regeneração, né? Que nesses planetas de regeneração nós temos já o predomínio do bem sobre o mal ainda existe, o processo é mais de prova do que de expiação, né? Nós estamos lá no planeta de regeneração, mais em provação que em expiação, e o bem já está sobrepujando o mal, mas o mal ainda existe. E aí, nos mundos felizes, nós temos que o bem dominou totalmente o mal, né? Então, são os mundos dos espíritos que estão já ali na segunda classe, os espíritos que já estão aí na segunda e terceira classe, espíritos superiores de sabedoria, e tem os mundos celestes, a pátria de Jesus, né? Onde esses espíritos que já compreendem o pensamento, já têm condição de suportar a compreensão de Deus. O pensamento divino são aqueles artífices que Deus utiliza para fazer com que os seus filhos, em todos os degraus da criação, possam evolver, para socorrer a todos nós. E aí um Cristo recebe os espíritos que nós somos do planeta de prova e expiação e fala, eu estarei contigo até o final. Final de quê? Final do nosso processo. Ele vai nos esperar lá nos mundos celestes. Olha que paciência. Paciência de mãe, né, gente? Uma paciência. Ele vai nos receber nas provas, nos primitivos, e vai nos ajudar a chegar lá no mundo celeste, né? Esses são os espíritos puros. Então, aí a gente tem essa gradação também de mundos. E os espíritos nos notificam que estamos em processo de transição planetária. O que é a transição? Passar de uma classe para outra. Sair do mundo de provas e expiação e ir para o mundo de regeneração. Rápido? Não. Vai depender da gente, né? O processo trocou a placa? Não, em andamento. A placa que está lá é em andamento. Né? Existem pessoas que já estão na regeneração? Gente, existem. Existem pessoas que já estão em processo de regeneração. E existem aqueles que ainda estão em prova e expiação, e alguns ainda em processo primitivo. Existem. Estamos todos aí nesse processo, né? E é muito interessante que esse movimento de transição planetária, ele é pendular. Os espíritos nos dizem que eles começaram, que esse processo começou há mais ou menos uns 200 anos, quando a gente sai da Idade Média e começa o iluminismo, começa já uma preparação para esse processo de regeneração, de transição planetária. E aí a gente tem alguns movimentos pendulares. Por exemplo, na Idade Média, a religião, ela entorpecia o processo social, né? A religião era usada, instrumentalizada para um Deus que punia, um Deus que dominava, um Deus que era senhor dos exércitos. Aquele pensamento daquele Deus, daquela maneira, ele dá lugar ali com o iluminismo, com esses
processos todos que a gente passou, para o outro lado do pêndulo, porque lembra que a gente aqui ainda tem os contrastes? O bem, o mal. Então a gente estava lá, tudo era só Deus, e a gente veio para o pêndulo para cá, o ateísmo. Né? A gente tem os ideais de fraternidade, igualdade, fraternidade lá da Revolução Francesa, mas Nietzsche, por exemplo, decreta que Deus está morto. O que quer dizer isso? Ele não está falando de Deus propriamente, ele está falando do domínio religioso. Né? Ele está nos dizendo que esse domínio religioso acabou. E nesse movimento, então, ele prepara também, olha só, como que Deus utiliza, ainda que no mal é para o bem que caminhamos, essa frase é de André Luiz, né? Como que ele prepara, que ele utiliza mesmo o que a gente tem condição de fazer para fazer o bem. Mesmo naquele processo de ateísmo, no seio do ateísmo, a gente recebe a doutrina espírita. Kardec totalmente ligado ali à questão da ciência, da pedagogia, ele traz a lume o livro dos espíritos, fazendo as pazes entre religião e ciência. A religião não tem que ser inimiga da ciência, não tem que queimar a cientista na fogueira, não tem que fazer isso. A ciência e a religião podem caminhar lado a lado. Deus não vai ser desacreditado pela ciência, porque a ciência faz parte, né, do nosso processo divino aqui na Terra. Então, a gente recebe o espiritismo que nos ajuda a compreender ciência, religião e filosofia juntos. Né? Jesus e Sócrates não estão em lados opostos, eles estão no mesmo lado. Isso vai ser possível a gente compreender depois que a gente recebe o espiritismo. Em outras partes do mundo, essas ideias também vão sendo trazidas por outras vertentes, né? E aí depois o pêndulo oscila para o outro lado de novo, e a gente tem reencarnação em massa dos espíritos endurecidos. Então, gente, diz que no umbral tá bom agora, que o aluguel tá barato, táxis não tá sendo cobrado, porque tá todo mundo aqui, a gente pode ir para lá que tá de boa. O que acontece? Esses irmãos nossos que estão lá, gente, eles não são irmãos nossos e não são filhos do mesmo pai. Eles são filhos do mesmo pai. E eu tenho uma notícia para dar que eu acho que pode ser difícil para a gente. Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, isso não pode ser humano? Sabe aquela pessoa? Então, seu irmão, né? Deus ama ele do mesmo jeito que te ama. Deus quer ele bem do mesmo jeito que te quer. Difícil, né? Lembra a parábola do filho pródigo, né? Que o filho ficou com ciúmes porque o outro irmão chegou? É a gente, o filho ciumento que está em casa, que não quer que o pai receba o outro filho que chegou. Mas Deus ama o filho que chegou do mesmo jeito que nos ama e vai dar festa para recebê-lo. Por isso que os espíritos que estão lá no umbral têm a oportunidade de voltar, eles precisam ter oportunidade de acertar. E nós temos como irmãos que ficamos na casa do Pai a obrigação de recebê-los com festa, dando a eles o que nós temos de melhor. Difícil, né, gente? Mas é essa que é a proposta. É essa que é a proposta. Tudo bem que a gente fale aqui, né? Cai ali, aí a gente lembra de Madre Teresa, né? Lembra de que ela parava ali para atender aqueles irmãos ali na rua? E, gente, eu não posso ficar contando mais, não, porque o tempo já está indo. Mas aí eu sei que um dia ela recebeu a condecoração do bispo. O bispo estava lá em Calcutá e ia dar para ela uma condecoração. E aí, como ela tinha assim, a fama de chegar atrasada, porque ela parava para conversar com as pessoas, o bispo falou, olha, pelo amor de Deus, hoje não, é o Papa. Mas aí ela estava passando de uma pessoa ali caída, passando mal, e ela falou, para o carro. Foi lá e foi atender. Quando ela terminou o atendimento, que ela voltou para o carro, em resumo, chegou 20 minutos atrasada. O bispo virou para ela e falou, madre, mas é o Papa. Ela falou, bispo, mas eu encontrei Jesus caído no caminho. Então é sobre isso, né? Que a gente ainda acha difícil, porque a gente ainda não é Madre Teresa, né? Mas então... E aí, estamos também na questão, já que vem nossos irmãos endurecidos, que também nos revela quem somos, porque quando a gente encontra esses irmãos que eles nos mostram o que a gente realmente tem e o que a gente ainda não tem,
que a gente só gostaria de ter e está mimetizando de outros, né? Vai acontecer o império das imperfeições, que está lá em Obras Póstumas. Aumento de transtornos mentais, checa. Aumento de taxas de suicídio, infelizmente, né? Suicídio de crianças, gente, isso está no livro Obras Póstumas, capítulo 31, pode ser checado lá. Foi escrito lá atrás. Suicídio de crianças, infelizmente, nós temos vídeos na internet incentivando as crianças, e isso está acontecendo. Países, assim, com tudo organizado, sem problema. Morei 2 anos na Nova Zelândia, aquele lugar maravilhoso, um governo muito bom, tudo muito certinho. Taxa de suicídio aqui, ó, vazio existencial. Vazio existencial. Falta de Deus. Nós estamos precisando de Deus. Antes de morrer, riscados do número dos vivos. Gente, existem pessoas em processos de depressão tão profundas que estão no corpo físico, mas não estão vivos. Podem fazer tudo no corpo físico, mas não se sentem vivos. Sentimento de vida. Não tem sentimento de vida. O Edson estava trabalhando numa medicação que é para ajudar essas pessoas que já tomaram tudo e não respondem a nenhum tipo de medicação, para tentar tirar essas pessoas de novo para a vida. Infelizmente, a depressão está riscando as pessoas do número dos vivos. Isso é difícil, mas está acontecendo. E já estava previsto lá em Obras Póstumas. É esse movimento. E a solução para isso, a solução para trazer a vida de volta, é Jesus. E depois a gente tem um outro movimento, que é a encarnação de espíritos bons para renovar a ordem espiritual. Não vai vir muita gente, não, mas vai vir um time bom. Aí, já pensou? Encarna lá na música Beethoven, aí Sócrates vem fazer palestra, acabou minha chance, nunca mais vou ser chamado. Né? Mas, por que eles não vêm e fazem o trabalho para a gente? Porque eles chegam como a mãe e falam, meu filho, não dá para deixar a toalha molhada na cama, tem que pôr para secar, você vai, né, trazer fungo para sua cama. Meu filho, tem que arrumar. Meu filho, isso aqui você tem que sujar e limpar. Eles vão fazer o trabalho de ensinar. Porque se eles vierem fazer para a gente, vai ficar muito fácil, né? Igual o filho que vai falando para a mãe assim, depois, a gente vai fazendo, porque a gente não tem paciência. Aí quando eles resolvem isso, você já fez tudo, né? Isso que a gente quer fazer isso com Deus. Por isso que ele não manda ainda esse time todo, porque ele sabe que esse time tem que ir chegando a conta-gotas. Mas onde ele pinga floresce, né? Então a gente pode esperar. Os mundos são solidários. Nossos irmãos mais velhos vão chegar para fazer a diferença. A gente vai ter prazer em lá votar. Vai ser bom. A gente vai sentir a chegada deles e vai saber que a ordem social está mudando. Pode não ser nessa encarnação, mas a gente vai saber. Período de testemunhos. O que é isso, gente? Vocês acham que nós vamos ficar reencarnando aqui, todo mundo aqui, perto do Amor e Luz, ou lá no Brasil? Né? Porque o Brasil é um país daquele tamanho, aquele monte de centro espírita, e em outros países do mundo não tem. Né? Por que será? Porque nas outras encarnações a gente vai nascer lá, gente, lá no Golfo, lá no Estreito. E aí a gente vai chegar lá e vai falar assim, não, tem que ser cristão. Não, a gente vai chegar lá e trazer as ideias. A gente vai sentir no coração, não, eu não odeio aquela pessoa só porque ele é de outra religião. Não é assim que se vive. E aí nós vamos ter que... Por isso que é importante a gente ter construído em nós. Porque em qualquer corpo, em qualquer lugar que estivermos, nós vamos relembrar do perfume do Evangelho. Mesmo que a gente não chame de Jesus, mesmo que a gente não chame de cristianismo, a gente vai se lembrar das ideias. E é isso que é importante. É isso que vai fazer a renovação. O que a gente realmente é, né? E depois, a migração planetária dos espíritos endurecidos no mal. Aqueles que são os maus não tocados pelo bem. Aquele que teve toda a chance. O pai dele fala assim, não, meu filho, não dá para você ficar aqui em casa. Você vai ter que ir para outro lugar, vou alugar um outro quarto para você no outro lugar, porque aqui em casa você está trazendo muito tumulto. Então, esses irmãos vão ser... transmigrados para um outro planeta, onde eles vão continuar o processo deles, terão a chance.
mas precisarão sair para que o planeta Terra vibracionalmente possa elevar na categoria dos mundos. Vai ser demorado? Talvez. Vai depender da gente, né? Esse é o processo. E aí, vou pular esse aqui. Eu gostaria de convidar a todos nós nesse momento, já aproximando do momento da prece final. A prece final trouxe uma música da Cacá, que teve aqui, muitos não teve oportunidade. Se chama Prece ao Consolador. Mas primeiro, eu queria convidar todos nós aqui. Oh, meu Deus, não é esse agora, não é esse aqui. Eu queria convidar para a gente um minuto de... Ô, Geilza, não está indo aqui, não. Eu queria abrir esse vídeo aqui, será que eu consigo? Mas ele tá aí, o vídeo, eu não tô vendo. Tá. Uai, era para estar. É, porque eu não tô vendo o vídeo aqui. Se não tiver, não, só tá o da Cacá. É, porque o vídeo não tá aparecendo para abrir ele. Não sei o que será que aconteceu. não veio? Tá. Não veio, né? Ô, Ele gente, deveria tá aí. seria um minuto seria um minuto de primavera para nós. A ideia é que a gente possa olhar para o nosso mundo, que é maravilhoso, que é lindo. Quando a gente vê aquelas árvores lá fora florindo, aquilo me emociona. Até tem uma brincadeira lá em casa que os meninos fazem comigo, que é eu sou muito apaixonada com as flores e com a natureza, né? E aí eu estava olhando um ipê amarelo florido e aquilo me emocionou. E aí meus meninos chegavam, mãe, o que foi? O que você está chorando? Aí eu falei, não, é a exuberância do ipê amarelo. Acabou para mim, gente. Até os colegas de faculdade mandam para mim foto, tia, a exuberância do não sei o quê. Então, mas é porque realmente é muito lindo a primavera, quando você vê a árvore está toda pelada, daí a pouco tem um monte de brotinho, daí a pouco aquela flor maravilhosa, aquela coisa linda, né? Então, gente, Deus é tão maravilhoso que mesmo nesse nosso estágio, onde a gente nem lembra dele, nem tem gratidão ainda no coração real por ele, ele faz tudo tão maravilhoso. E se a gente der uma passeada pelas fotos do nosso planeta, e se a gente olhar ao redor de nós, nós vamos ver como nosso planeta é lindo, é maravilhoso. E é sobre isso que a gente gostaria hoje de deixar a mensagem, para que a gente possa saber que nosso mundo não é uma nau sem governo. Tem comando. Por mais que sejam difíceis os momentos, nós não estamos à deriva. Existe um mestre nos guiando. Acreditemos nisso todo momento. Por mais que os tormentos do processo de transição planetária possam ser fortes, tenhamos fé e esperança. E nos lembremos que, assim como nós olhamos para os primeiros cristãos e falamos, os primeiros cristãos lutaram para que nós tivéssemos o evangelho nas mãos, que os nossos irmãos daqui 1000 anos possam olhar para trás e dizer, os primeiros espíritas lutaram para que a gente pudesse passar pelo processo de transmigração planetária, né, de transição planetária, né? E eu gostaria de convidar quem não estava aqui no início, a gente está hoje, nesse final de semana, comemorando os 169 anos de edição da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi lançado por Kardec em 18 de abril de 1857. E no Brasil, nós comemoramos o Dia do Espírita, o Dia do Espiritismo, né? Por lei federal, nós temos o Dia do Espiritismo. Então, hoje é um final de semana de festa. E para comemorar, eu gostaria de convidar todos para que nós pudéssemos fazer essa prece. Tomara que funcione, acho que vai, né? Será que vai? Eu consigo pegar no YouTube aqui? Consegue. Então, vamos lá no YouTube, porque eu acho que não vai... Eu não tô vendo. Por algum motivo, eles não vieram, exatamente. É fácil de pegar aqui no YouTube. Eu tenho que sair daqui. Tudo bem? Estava lá? Não? Tá no YouTube que eu quero. O que eu escrevi errado?
E eu tô de óculos, hein? Cadê? Foi? É esse aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, porque eu quero... Pode diminuir a luz pra gente? Eu queria convidar a todos a fechar os olhos e seguir com essa prece ao Consolador com muito carinho. Bom, já que nós tivemos a nossa prece já, né, de encerramento, com essa música tão maravilhosa, nós vamos agradecer a nossa querida irmã Luciana, que veio aqui trazer o estudo da manhã. E a doutrina espírita, já que nós falamos de comemoração sobre o espiritismo, tem dois preceitos muito importantes que nós temos que lembrar. Primeiro é amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Porque Jesus nos disse que a verdade nos libertará. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós teremos a liberdade de escolha. E não tem outro caminho. O caminho só tem um, que esse único Espírito
perfeito que teve na Terra, nos falou claramente que ele era quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através de mim chegareis ao Pai. Então, que nós possamos, durante essa semana que começa, nutrir o nosso coração de gratidão e lembrar de sermos o Evangelho vivo aonde nós estivermos. Que nós possamos nos esforçarmos para praticar tudo que nós viemos buscar nessa casa de aprendizado, de instrução, na luz da doutrina espírita e na luz do Evangelho. Nós vamos passar agora, acho que a Alice tem um comentário. Sim, porque eu acho muito importante esse pedaço, essa coisa das duas asas, né? Sim. Do amar e do instruir. E eu acho muito importante quando Kardec coloca para a gente que primeiro amai-vos, depois instruí-vos. Sim. Como que eu leio isso de Kardec? É porque é muito fácil, se você se instruir primeiro, você cair. Cair na vaidade, no orgulho. Porque a pessoa que tem só conhecimento, a gente vê como que ela se acha superior a todos. Então, se você desenvolve o amor primeiro, quando você chega no conhecimento, aí pronto. Aí você não cai, né? Não tem esse risco de cair, porque você já ama o suficiente. Então, por isso, né? Muito bem colocado. E Jesus também disse, né? Eu conhecerei os meus discípulos, portanto, se amarem. Então, que nós possamos nutrir realmente a gratidão, o amor, como a Luciana disse, está uma época tão bonita, né? De flores, apreciar, olhar a beleza lá fora, porque é Deus se revelando naquilo que Ele criou. Então, Luciana, mais uma vez, obrigada. Eu queria convidar todos para o nosso almoço logo depois dos nossos passes. Alguém pode ligar a musiquinha lá? Alguém sabe apertar o botãozinho da música, André? Por favor. Nós temos o nosso almoço, eu tenho avisos aqui também sobre o nosso jantar do Dia das Mães. Que vai ser no dia 9 de maio, às 6:30 da tarde. Nós teremos várias atrações aqui, vai ter os guitarristas tocando, o Thomas, nós vamos ter a Kimberly, que vai estar aqui também conosco, que é a filha da tia Regina, que a gente adora ver esses meninos, né, trazendo alegria para o nosso coração, o Javins. Então, além da música, nós vamos ter o jantar e o mais importante, gente, a confraternização, a alegria de se encontrar com amigos, de comemorar, de conversar. E lembrando sempre que o motivo que a gente faz esses eventos é para que a porta física dessa casa fique aberta, para que a gente possa, então, abrir no nosso coração as portas que vão nos levar para o céu. É muito importante que a gente tenha um lugar onde a gente possa encontrar os amigos e continuar relembrando a prioridade da nossa jornada aqui na Terra, que é o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Então, quem quiser adquirir o convite para vir no jantar do Dia das Mães, por favor, procure o pessoal na livraria, procure um dos trabalhadores lá fora, que nós vamos auxiliar, então, na compra desse ingresso. Oi. Mas ontem eu aproveitei e fiz um convite. Nós estamos precisando também de trabalhadores. Então, quem sabe fazer um prato especial, aquele que todo mundo, quando vai se reunir, fala assim, faz isso, que é o que você faz de melhor, pode falar com a Simone, para colocar no menu, tá bom? Então, vamos ajudar. Então, por favor, traga um manjar com as ameixas, que eu adoro, Alice. Trabalhador novo, gente. É isso mesmo. Então, o melhor passe que nós temos é passe para o lado de cá. Então, que Jesus nos abençoe. Vocês podem ficar sentados nas suas cadeiras. Alguém vai convidá-los para os passes. E depois dos passes, nós confraternizaremos lá fora, então, comendo um delicioso almoço da manhã. Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe.
Gente, eu quero agendar, não sei aonde. Vamos no Capri. Olha que fácil. Obrigada.